Olá amigos, bem-vindos a mais um tutorial aí da série de vídeos sobre BPM. O assunto de hoje é uma sugestão do meu amigo Elias, que ajudou a compilar um material aí que vai ser o ponto de partida do guia para o conteúdo que vamos discutir hoje. O assunto é migração de instâncias, né? Toda vez que a gente tem uma versão nova de processo de negócio, a gente se depara então com esse assunto, a migrar ou não migrar instâncias. Tem clientes que têm um extremo pavor desse assunto, costumam geralmente não migrar, porque já enfrentaram alguns problemas. E tem clientes que preferem não ter que administrar muitas versões diferentes de processo em produção, que optam sempre por migrar todas as instâncias para a última versão do processo. Então vamos conhecer um pouquinho aí das funções, ferramentas que o produto dispõe para ajudar a gente aí neste desafio, né, de manter os nossos processos atualizados sem comprometer as instâncias que já estão ativas em execução dentro do nosso BPM. Espero que vocês gostem do conteúdo. Fiquem à vontade aí para incluir seus comentários, críticas e sugestões aí. Obrigado. Então, começando aí com o nosso tema de hoje, quando a gente publica uma versão nova do nosso processo, né, num Process Server, a gente tem algumas opções. A primeira delas é manter as instâncias no snapshot original. Significa que as novas instâncias que foram criadas vão ser criadas na nova versão do processo, no snapshot novo que a gente está publicando, porém, aquelas instâncias que já foram iniciadas antes deste novo deploy, irão concluir na versão do snapshot em que elas foram criadas, né? Essa é uma estratégia bem conservadora, e a menos que você esteja publicando uma versão nova do seu processo para corrigir um bug, isso pode ser uma estratégia bem segura para você manter o seu negócio. A segunda opção, e ela não funciona para Process Servers categorizados como produção, é escolher as instâncias ativas nos snapshots anteriores. Isso é muito utilizado em ambientes de teste, de homologação. Quando você tem uma versão nova de processo, você pode jogar fora toda a massa de teste que você tinha feito na versão anterior, nos snapshots anteriores. De novo, isso não funciona quando a gente se trata de Process Servers que são categorizados como produção. E por último, migrar as instâncias ativas para a nova versão do processo. Aí para fazer isso a gente tem duas opções. A migração pura e simples, que pode acontecer justamente junto com o processo de deploy, ou a migração a gente usando um arquivo de política de migração, onde a gente diz como é que o BPM vai tratar cada situação e cada exceção de instância que não se adequar na versão nova do processo. A gente vai ver os dois cenários com calma e explicar direitinho como funciona cada um deles. Então, o primeiro passo aqui, eu entrei no Process Center, a gente vai criar uma aplicação, né, para poder fixar esses conceitos. Vou chamar de migração, teste de migração. Botãozinho aqui Create, vou abrir ela para a gente desenvolver aqui um processo simples, com algumas tarefas, né? Migrar instâncias. Vai ser o nome do nosso processo, instâncias. Esse processo vai ter 3 tarefas simplesinhas, vou arrastá-las aqui, todas pelo mesmo grupo de usuário. E todas sequenciais. Tarefa 1. Tarefa 2 e tarefa 3. Ok? Vou definir aqui que qualquer usuário pode iniciar tarefas, enfim, definições padrões aqui. Salvei meu processo e vou gerar o primeiro snapshot dele. Snap 1. Primeira versão do meu processo. Feito isso, eu vou publicar este processo ainda no Process Center. Vou publicar esse processo no Process Server.
Clicando aqui no meu processo, tem aqui o Snap 1 que a gente criou. Vou fazer a instalação dele pura e simples no meu Process Server aqui. Vou entrar com um usuário qualquer aqui no meu ambiente de Process Server, onde eu publiquei minha aplicação. E aqui vou lá, tem o nosso processinho aqui, migrar instâncias. Vou criar aqui meia dúzia de instâncias deste processo e vou deixar exatamente 2 em cada tarefa. 4, 5, 6. Só para a gente ter um exemplo de cada. Essas 2 do meio aqui, vou deixar elas na tarefa 2. Vou andar para frente. Esse aqui é o code padrão que tem lá para o BPM. Então eu já tenho 2 na tarefa 2 e essas últimas aqui eu vou colocar lá na tarefa 3. Então vou lá. Eu tenho aqui meu ambiente exatamente com 2 instâncias na tarefa 1, 2 instâncias na tarefa 2 e 2 instâncias na tarefa 3, ok? Vamos voltar então ao cenário da nossa aplicação. Vou abrir ela aqui de novo e vou ajustar esse processo e vamos supor que por uma necessidade de negócio o meu processo não vai ter mais a tarefa número 2. Então eu vou ter só a tarefa 1 e a 3. E depois que você termina a tarefa 1, você vai direto para a tarefa 2. Vou salvar, vou criar uma nova versão, Snap 2, uma versão nova do meu Snapshot. Da mesma forma, vou publicar ela no meu Process Server, tá aqui a versão 2. Vou publicar ela lá. E aqui ela vai perguntar aqui, a primeira opção que me aparece, eu tenho 6 instâncias lá, ele está dizendo na versão Snap 1. Aí eu tenho então a opção Leave ou Migrate. Percebe aqui que eu não tenho a opção Exclude, porque esse Process Server aqui está marcado como produção, tá vendo? Production. Então ele não tem a opção Delete. Se tivesse a opção Delete, ela ia aparecer aqui, se não fosse um Process Server de produção. Então, como eu tinha explicado anteriormente, eu posso ou deixar essas 6 instâncias na versão anterior onde elas estão, no Snap 1, o Snap 2 vai ser publicado e as novas instâncias serão criadas no Snap 2, porém, as instâncias que já iniciaram no Snap 1, elas vão continuar nessa versão do Snapshot até que elas sejam concluídas. E uma outra opção é o Migrate. Se eu usar essa opção Migrate, ele vai tentar levar essas 6 instâncias para o Snap 2. Mas a gente já sabe de antemão que o nosso processo mudou muito. Tem 2 instâncias pelo menos aí que elas estão numa atividade que não existe mais nessa nova versão do processo. Então, por enquanto, eu não vou migrar. Vou deixar o Leave e vou fazer simplesmente a instalação da nova versão do processo. Ok? Então, apenas para confirmar o entendimento, e eu vim aqui no Process Inspector e mandei pesquisar pela nossa aplicação de teste de migração. A gente percebe que tem aquelas 6 instâncias. A gente entrar em todas elas aqui, a gente vai perceber que todas elas estão ainda na versão Snap 1, porque a gente não migrou. Apesar de ter uma versão nova do processo instalada aqui, um snapshot novo chamado Snap 2, eu escolhi deixar então as instâncias existentes no snapshot onde elas foram criadas. Voltando ao Process Center, então aqui é onde tem toda a mágica, né? Eu vou clicar aqui na minha aplicação, na versão do Snap 2, eu tenho uma opção aqui, clicando logo do lado dele, que é Generate Migration Policy, que eu vou gerar uma política para migração. Uma política para migrar as instâncias que estiverem na versão do Snap 1. Vou dar OK. Ele vai gerar um arquivo padrão para mim. E eu clicando nele aqui, eu tenho a opção de editar, de exportar, ou mesmo excluir se eu não for utilizar. Eu vou editar então esse arquivo e vou dizer como é que eu vou tratar cada versão do processo que não se adequar à nova estrutura do processo. Então ele mostrou aqui a estrutura do Snap 1. E eu vou dizer, por exemplo, ele já percebeu que a tarefa 2 não existe no novo processo. Então o que eu posso fazer? Que opções que eu tenho? Deletar as instâncias que estejam na tarefa 2 ou mover elas para uma nova tarefa. Eu posso devolver elas para a tarefa número 1, ou como ela já concluiu a tarefa número 1, posso movimentá-las direto para a tarefa número 3. Ou posso suspender essas instâncias e tratar cada exceção mais tarde.
Então aqui eu vou criar uma regra, ele já percebe a diferença dos dois processos e pede para a gente definir uma ação para cada situação. Então o que eu estou dizendo aqui? Que todas as instâncias do Snap 1 que tiverem na tarefa 2, eu vou movimentá-las, é o que a gente chama no BPM de Move Token, para tarefa número 3. Porque dentro da minha estrutura, quem está na tarefa 2 é porque já concluiu a tarefa número 1, não faz sentido eu mover esse processo para trás. Eu vou andar com ele para frente e pedir para o usuário completar a tarefa número 3. Feito isso, eu salvo e fecho. E volto para cá. A partir daí eu posso exportar esse arquivinho e usar ele lá no meu Process Server de produção. Tá vendo? Salvei ele aqui. Migração S2 para S1, né? Vou migrar para o Snapshot 2 as instâncias do Snapshot 1. E agora vou usar esse arquivo no meu ambiente. Autenticado aqui então na console, no Process Admin Console do meu Process Server, onde foi publicado o Snapshot novo. Eu vou entrar aqui em Installed APPS, percebe que eu tenho então cadê teste de migração Snap 1 e Snap 2. Os dois estão ativos, porque eu ainda tenho, né, 6 instâncias do Snap 1. Inclusive o Snap 1 está como ativo. Eu vou aqui no Snap 2, que é a versão mais nova, vou tornar ele como ativo então. E vou migrar instâncias em voo. Aí ele pergunta de onde eu quero migrar. Vou selecionar com o Snap 1. Ele vai perguntar se tem um arquivo de política. Se eu não escolher um arquivo de política, ele vai tentar migrar tudo na mesma opção que eu tenho quando eu faço o deploy da nova versão do processo. Como eu criei aqui um arquivo de política de migração, que tem aquela regrinha, né? Todo mundo que estiver na instância na tarefa 2 vai ser movido para a tarefa número 3. Eu escolho o arquivo aqui e mando migrar. Ele vai processar e vai dizer que conseguiu migrar com sucesso 6 instâncias do Snap 1 pro Snap 2. Então vamos aqui no nosso Process Inspector, né? Filtrar pela nossa aplicação de teste, a gente vai ver que a gente tem as 6 instâncias lá de novo, só que todas elas agora estão no Snap correto, certo? Todas estão no Snap 2. Vamos voltar aqui pro... deixa eu fechar aqui. Vamos voltar, fazer logout off, e vamos voltar então para o portal, com aquele mesmo usuário que criou as instâncias. E vamos ver como é que elas estão organizadas em questão de tarefas. Na hora que a gente entra aqui, então, temos duas instâncias na tarefa 1 e 4 na tarefa 3, porque todo mundo que estava, aquelas 2 instâncias que estavam na tarefa 2 foram movimentadas para a tarefa número 3. Ok? Espero que tenham gostado do conteúdo, né? Espero que tenham entendido como é que funcionam nossas ferramentas. Qualquer dúvida você pode colocar aí seus comentários aí no YouTube mesmo, e a gente vai tentar responder à medida do possível. Obrigado, até o próximo vídeo.